Olá, pessoal, boa tarde. Ser refém de microfone é um ponto fraco. A gente vai falar muito hoje sobre isso. Bom, o meu nome é Aline, bem apresentado aqui. Quero primeiramente agradecer ao convite de poder dividir um pouco da minha experiência profissional com vocês, contar as fraquezas que a gente vem encarando ao longo da vida acadêmica, das tentativas do ingresso no mercado de trabalho. E hoje, enfim, eu me encontrei. Eu consegui almejar ao longo de tanto esforço, ao longo dessa minha carreira. Estou com 44 anos já, mais de 20 de mercado, aí muito estágio, ralando no estágio, que foi a primeira porta realmente de entrada e de aproximação para que eu pudesse praticar realmente as teorias que a gente vê em sala de aula. E eu consegui me encontrar, porque sou headhunter, sou recrutadora, na verdade, de coração, de alma, eu amo gente. Fiz magistério lá atrás, porque a gente tem, normalmente, aquele hábito de escutar o que os nossos pais falam. Vou apresentar algumas historinhas aqui falando de mim. Fiz magistério porque eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de inspirar pessoas. A vida da gente é difícil, nem todo mundo quer colaborar, e eu gosto muito de olhar hoje para o meu time e falar que o nosso sinônimo de time é colaboração. Não tem como viver a vida no egocentrismo de nada. A gente precisa ser colaborativo, receber colaboração das pessoas, ter apoio, na verdade, das pessoas. E hoje, na Academia de Talentos, vou falar um pouco aqui para vocês. O IEL, o Instituto Evaldo Lodge, já tem aí quase 56 anos de existência no mercado, e nascemos para apoiá-los. Resumidamente, é isso que nós fazemos. O Instituto é um hub de conexão, uma ponte, na verdade, de conexão entre a academia e o mercado de trabalho. Só para eu ter uma ideia do público que está aqui, todo mundo está em estágio nesse momento? Menos de 1%, é isso? Me ajudem, vocês que fazem cálculos melhores do que eu, pessoas super matemáticas aqui, eu não vou me arriscar a brincar com vocês hoje aqui. Eu vou para o lado da humanas, a gente gosta de falar que a gente é de humanas, não da área lógica aqui do negócio. Mas o quanto é importante a gente pensar na vida de vocês, que vocês são o futuro de tudo que vai acontecer nesse momento e para frente. E sem estágio, gente, a gente está falando aqui de emprego. Alguém aqui vai querer emprego só porque é legal trabalhar? A gente precisa se sustentar. E será que o mercado está esperando a gente realmente? Eu até vou pegar o meu celular aqui, só para fazer uma cópia, que quando eu cheguei ontem, eu fiquei bastante impactada, na verdade, com a sinergia da temática, e que não somos nós somente do IEL, que cuidamos da empregabilidade, mas como todo o mercado tem olhado e observado, quando eu vi aqui um banner lá na recepção de vocês, eu acabei esquecendo de pedir para trazerem o banner. Ele fala assim: o mercado está à sua espera. Você está preparado? E, na verdade, eu sou uma pessoa mais agressiva, porque, ao longo na construção dessa divisão aqui de vida com vocês, mas, assim, se você está preparado, legal, é romântico, mas será que o mercado, vocês estão vendo o mercado, e se ele realmente está esperando por vocês? Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso quando a gente fala na questão de empregabilidade. Existe um conceito muito simples, que acredito que aqui todo mundo conheça, e a gente vai falar um pouco sobre o que significa esse conjunto, porque é um conjunto de coisas que compõem a empregabilidade. Ai, me desculpem, agora eu vou ter que lidar com duas coisas na mão aqui. Vamos lá. Para onde eu devo apontar? Para baixo? É aqui ou é lá? Para ela lá. É para você lá em cima. Pois é. Tenho mais algumas reflexões. A gente vai começar. Acho que é importante a gente primeiro se situar em alguns aspectos, quando a gente fala de desvendar a empregabilidade, porque ela é de vocês. É único, é individual, não é do pai, não é da mãe, não é do professor, é de vocês, é individual. Essa é a parte mais egoísta que a gente tem que ser, acho que é a única na vida. Porque ninguém vai cuidar da carreira de vocês se não for vocês mesmos. Tá?
E aqui eu faço algumas reflexões que eu quero, né, a gente vai concatenando até chegar no conceito vias de fato da empregabilidade. Em que você realmente é bom? Opa, desculpa, gente, eu estou apertando demais aqui, estou me batendo com esse passador. Vocês sabem extrair, quando a gente faz uma autoavaliação, e vou contar uma história rápida. Antes de entrar no sistema FIEP, há 2 anos atrás, eu sou recrutadora de formação, né, investi a minha vida na área de gente porque eu amo pessoas. Eu amo o desafio que as pessoas propõem para a gente todos os dias, encontrar gente, gerir times. Na verdade, é um desafio ser líder. É um desafio contratar para terceiro. É um desafio conversar. Né? Eu tenho uma atuação para contratação de bolsistas para projetos de PDI. Eu tenho dificuldade para falar com doutores, por exemplo. São fraquezas que a gente vem, né, ao longo da vida, a gente precisa pensar nisso, e isso me desafia cada dia mais, eu me esforço para que as minhas habilidades natas e as que eu aprimorei ao longo da minha vida se potencializem. Né? E eu acho que é importante aqui a gente falar muito do autoconhecimento. Se a gente não sabe o que a gente quer, ou se vocês estão aqui, se tem alguém aqui que o pai mandou, eu acho que é importante a reflexão de saber se é isso que vocês querem. Ontem eu peguei algumas frases aqui que eu ia plagiar para replicar com a autorização, obviamente, da mesa composta aqui ontem. Uma pessoa falou que pessoas de sucesso conseguem lugares de sucesso com esforço. Tem que ter esforço, não tem como não ser assim. E se não for uma coisa muito motivada de dentro para fora de vocês, e se o pai mandou, eu acho que é válido repensar. Porque, para a gente poder se esforçar, para a gente poder lapidar as nossas habilidades, a gente precisa gostar, porque cansa fazer isso todos os dias. E, quando a gente não gosta de fazer alguma coisa, a gente não tem sucesso. E eu acredito aqui que todo mundo tem o desejo de ser bem-sucedido. Quando eu era pequena, eu tenho mãos compridas. Todo mundo consegue ver aqui. A minha mãe falava assim, você tem mão de pianista. Coisa de gente antiga, né, gente? E eu falei, aquilo me instalou um pouco na minha cabeça. Minha mãe me obrigou a fazer aula de piano. Mas, assim, por mais que eu tivesse uma certa habilidade de aprendizagem, tenho uma rapidez para poder me apropriar de conhecimentos multidiversos, sou muito multidisciplinar, eu não conseguia evoluir, na verdade, não conseguia me despertar o interesse. Eu tinha que fazer aula todo dia, eu tinha 4 horas de treinamento todo dia, e eu queria jogar vôlei, eu não queria estar sentada numa mesa tocando piano com uma professora que, né, naquela época era mais arcaico, sempre eram pessoas mais cartesianas, com cumprimento de horário, me gastava muito, eu queria jogar bola, eu não queria estar sentada tocando piano. Vamos olhar um pouco dessa habilidade aqui. O que eu quero trazer com esse exemplo para vocês? Para que eu pudesse chegar nesse ponto, eu comecei com 12 anos a fazer aulas de piano. Não durou muito tempo, obviamente, porque eu tirei nota vermelha, não era muito dedicada na escola, nem nas aulas de piano, e não deu certo. Mas para que eu pudesse chegar, esse era o alvo que eu tinha, quando a minha mãe instalou que eu precisava, vias de fato, treinar. Se esforce, quem se esforça, sabe aquela crença limitante que a gente tem dos nossos pais? Quem se esforça tem resultado na vida. Se esforce, pelo menos o meu pai, gente, não sei se, né, tudo mudou, né, com essas gerações, mas o meu pai sempre martelou muito a questão do esforço. Se esforce que você vai ter resultado na vida. Então, aquela crença instalou na minha cabeça e, de certa forma, ela virou uma crença não limitante, mas confortável. Porque eu entendia que, se eu me esforçasse, não ia ser especialista. Se me colocarem um piano agora, alguma coisinha eu vou conseguir brincar com o teclado com o piano, porque eu não esqueci. Mas eu não toco igual essa pessoa aqui. E trouxe esse exemplo porque ele é meu, né? Tentando trazer um pouco para vocês de habilidades que elas existem em mim. Mas, sem o esforço, eu virei recrutadora. Né? Nada a ver com a parte artística da coisa, mas eu virei recrutadora. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, e daqui a pouco eu vou fazendo os links para a gente falar da empregabilidade. O meu marido gosta muito de futebol. Tá? Eu sei que aqui eu estou falando com pessoas da área de engenharia, agronomia, mas é que fica mais fácil fazer algumas analogias com temas mais populares. Eu peguei um caso, eu escutando ele falar, muito
tensa, por sinal, para poder vir aqui dividir um pouco do meu conhecimento como recrutadora, porque vocês vão passar pelas nossas mãos em algum momento da vida de vocês. Ele começou a contar um case do Ronaldinho Gaúcho aqui. Por favor, não é para olhar time, se alguém não gosta de futebol, não é essa a intenção. Mas é para falar sobre a habilidade. Eu não gosto de futebol, eu particularmente não gosto. Mas, quando eu vejo isso... Por que não passou? Vamos lá, vamos voltar. Alguém precisa me ajudar, que tem um vídeo. Vamos ver se vai passar. Olha isso. Isso é um balé, na verdade. Não gosto mais nada. Meu lado pianista não deu em nada, não me esforcei, queda abaixo. Minha mãe me tirou porque eu não fazia nenhuma coisa, não estudava, nem na escola, e nem me aperfeiçoava no piano. E o Ronaldinho Gaúcho, conversando com meu marido, porque eu não entendo nada de futebol, ele começou a me contar causos da história da pessoa. O Ronaldinho Gaúcho estagiava nessas bases que chamam, né, de treinamento. É o estágio do futebol. Né? Como qualquer outro esporte, tem um momento, precisa praticar. Ele praticava porque ele precisava, e quando ele chegava em casa, ele treinava, e treinava, e treinava, e tirava o tênis. Ele treinava sem sapato, sem tênis, sem chuteira, para que ele pudesse realmente ter domínio de bola. E ele... Foi exaustiva essa construção dele, esse esforço, essa dedicação, porque ele nasceu habilidoso, com toda certeza. De pequeno, eu fui consultar um pouco da história, do próprio manual que ele compartilha aqui, da Escolinha para Desenvolvimento de Futuros Esportistas na área de futebol, e eu entendi, para mim fez muito sentido, porque assim, se a gente gosta, volto a falar naquele gancho do pai mandou, se a gente gosta de fazer algo... vai ter exaustão, a gente vai se cansar. Eu me canso, eu amo fazer o que eu faço, mas tem dias que eu estou exausta, tem dias que assim, eu quero que o mundo acabe. Porque a gente tem aí, eu acho que é natural. Mas eu gosto de, a todo momento, buscar conhecimento. Estou em formação, numa especialização atualmente, falando, inclusive, de tecnologia, que não tem nada a ver com a área de gente, mas tem, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, aqui a gente está falando de realmente saber o que eu sou, no que eu sou bom. Reflitam se realmente é isso que vocês querem, porque a vida no mercado de trabalho ela é dura e ela vai exigir muito de vocês. Mesmo que tenham talento para isso, vocês vão precisar trabalhar muito para que vocês possam ter êxito. Então, aqui fica mais uma reflexão para vocês. Uma pergunta, na verdade, aqui. Se vocês se sentem privilegiadas hoje... e vocês sonham em alcançar um objetivo que é ser bem-sucedido. Todo mundo aqui quer ser bem-sucedido? Eu também quero. E o que vocês estão fazendo para que isso possa acontecer? Eu vi poucas pessoas aqui falando, vou falar do estágio, não só porque o IEL promove isso, mas sem prática, tudo bem, legal, a teoria é ótima, mas sem mão na massa, gente, o mercado corporativo é desafiador. É desafiador, é diferente do que a gente vê hoje dentro da sala de aula. A gente precisa praticar. Aqui também fica mais alguns questionamentos que eu acho importante que vocês façam essa autorreflexão, se vocês têm a oportunidade de serem melhores do que ontem. Eu acho que não, é difícil todo dia você ficar martelando, mas eu acho que é o caminho mais curto para que vocês possam ter sucesso na vida profissional de vocês. Agora, sim, falamos um pouco da necessidade de me conhecer, de saber o que me influenciou. Vamos pensar aqui nas pessoas que impactaram, que inspiraram todos vocês aqui a chegarem onde vocês estão. Muitas vezes foi cunho familiar, muitas vezes tem um colega que a gente vê que é bem-sucedido, que a nossa analogia, a nossa psicologia é ver a pessoa bem arrumada, ganhando dinheiro, andando de carrão, a gente pensa que ela é uma pessoa bem-sucedida, ela também nos inspira por isso. A inteligência, a propriedade intelectual nos inspira também em relação a isso.
E agora que a gente começa a desvendar e sair do nosso íntimo e saber realmente o que eu quero fazer, a gente precisa saber em como lapidar esse talento. Eu peguei uma nota aqui desse autor, o Malcolm Gladwell. Ele é um colunista, hoje trabalha no The New Yorker, no jornal americano, e ele produz alguns livros. E quando ele fala sobre a questão de sucesso, por que tem gente que tem sucesso e tem gente que não tem sucesso? Ontem eu escutei um número que, em média, 50 mil engenheiros são formados, né, por ano aqui no Brasil. É bastante, mas, né, fazendo comparativas aí ao longo do mundo, a gente sabe que nós somos pequenos ainda. Mas será que todo mundo vai ser tão bom assim? Vai ter esse sucesso? Vai ser aquela pessoa que o mercado deseja, vias de fato? O que a gente precisa fazer para realmente responder aquela pergunta anterior sobre se eu sou a pessoa que eu quero, se eu sou privilegiada para ter sucesso na vida, que só depende de vocês? E esse autor, o que me chamou muita atenção, entre outras teorias aí do mercado, é que para que você seja bom em uma temática, você precisa treinar 10 mil horas. Vocês aqui, rapidamente, quanto tempo isso dá em anos? São 36 meses? Alguém me ajuda, por favor? É 1 ano e meio, né? Que a gente tem dessas 10 mil horas da vida da gente treinando uma coisa. Isso me torna especialista, isso me torna uma pessoa de sucesso no mercado. Então, pensem, a repetição, vamos falar lá do Ronaldinho Gaúcho, eu gosto muito de ver, porque eu acho lindo ver ele jogar bola. Quanto tempo ele levou para fazer o balé que ele faz em campo? Eu acho lindo o que ele faz. E nós? O que a gente está fazendo para poder ser o melhor, para ser desejado, para ser atraído pelo mercado, para que o mercado vá em busca de vocês? Aqui alguém já teve a oportunidade de experienciar no LinkedIn, por exemplo, se alguma headhunter os procurou sem vocês não estarem procurando nada? Uma pessoa aqui disse que sim, outra pessoa disse que sim. Isso é ser empregável. Quando a gente se esforça, quando a gente sabe se mostrar. Eu acompanhei online a palestra anterior falando do networking, como que você se vende. Tem que ser genuíno, tem que ser legítimo, não dá para inventar, porque a gente pega vocês nas entrevistas. Isso é um fato, já para avisar e já dando algumas dicas. Mas o quanto é importante vocês gastarem, precisa ter esforço, precisa ser repetitivo para que a gente tenha a excelência. E puxando ganchos ainda de ontem, quando acho que foi o reitor da faculdade comentou sobre tudo é engenharia nessa vida. Hoje eu acordei pensando em tudo no hotel, falava, meu Deus, essa ligação aqui do ar-condicionado com o cartão tem a ver com engenharia. Tudo eu olhava que é engenharia. Um móvel que seja, alguém teve que fazer um desenho, arquitetou algo, precisou ser especialista para aquela mesa pesada de madeira não cair na minha perna. Quando a gente vê algumas catástrofes acontecendo, quem foi o engenheiro que fez isso? O que aconteceu? Né? Olha a importância, né, de uma tomada de decisão errada, de uma despreparação, na verdade, de uma pessoa, porque foi uma pessoa que fez algum cálculo errado. E a gente está falando aí de repercussões, a gente está falando de vida, na verdade, que se fosse só, vamos começar tudo de novo. Igual o meu trabalho, que é mais administrativo, está tudo bem, não tem tanto impacto. Eu devo pensar da mesma maneira que vocês. Mas eu acho importante essa reflexão também, quando a gente vem falar aqui de uma equação de sucesso. Eu já tenho talento, e imagino que todos aqui tenham. Né? O conceito do talento é uma aptidão, ela é nata, por natureza. Eu falei que eu podia ser pianista, até não sei se minha mãe instalou isso na minha cabeça ou não, como eu disse, acho que eu nunca vou descobrir, porque também não me interessei por isso. Mas falando de vocês que estão aqui, investindo o tempo de vocês, investindo o dinheiro de vocês em carreira, quando a gente fala do talento, que vocês sabem que vocês têm aptidão para a área de formação em que estão, a gente precisa de esforço. E quando a gente se esforça, a gente vira uma pessoa habilidosa. E quando eu pego essa habilidade, que eu já estou gastando, já estou treinando ela, e eu me esforço ainda mais para melhorar, eu viro um profissional de sucesso. Aí eu estou falando de êxito. Faz sentido para vocês?
Bom, o crescimento de vocês aqui, volto a reforçar, depende de cada um. Você precisa maximizar o teu potencial no que você é melhor. É sempre muito importante o autoconhecimento por conta disso, porque, como eu falei, todo mundo tem fraqueza. Eu não gosto nem de falar de fraqueza, tem um livro que eu recomendo aqui para vocês, Descubra Seus Pontos Fortes, porque são com as minhas fortalezas que eu minimizo ou mitigo as minhas fraquezas. Eu não tenho que ficar olhando e chovendo no molhado, pensando no que eu não tenho muita habilidade. Mas eu preciso pensar no que realmente eu sou bom e me esforçar para ser melhor ainda, né? Isso acaba ficando mais ocultado e muitas vezes não influencia na minha carreira, nas minhas tomadas de decisões. Agora vamos falar sobre a empregabilidade. O que tudo isso tem a ver, então? Eu quis trazer um pouco para fazer a analogia com a questão da empregabilidade, porque alguém aqui quer ser dentista? Ser médico... Ah, tem uma pessoa que quer ser... Você é da área de dentista? No sentido de a gente está preparado, a nossa cabeça já está pronta, o nosso mindset já está desenhado para a nossa área de formação. Quando eu comecei a cursar recursos humanos, foi por dor, na verdade, porque eu já estava no mercado de trabalho, consegui conquistar meu primeiro cargo de liderança, estava me achando assim de verdade. Eu falei, nossa, como eu sou boa no que eu faço, mas eu era uma especialista boa em produto e processo. Em gente, zero à esquerda. E eu falei, eu preciso saber o que eu vou fazer, porque eu dependo de inspirar essas pessoas para que elas possam produzir o resultado eu que estou respondendo, sou eu que estou assinando, o que eu vou fazer para isso acontecer. E quando eu virei headhunter, que eu trabalhei muito tempo, e a área que eu amo na área de gente é o recrutamento e seleção, eu comecei a perceber, junto com vários gestores e também com os candidatos, que vocês serão, em muito breve, candidatos de oportunidades no mercado de trabalho, o quão desafiador, como a globalização, como a velocidade da tecnologia, da inovação, está acirrando a competitividade das empresas. Por isso que eu fiz a provocação, se vocês realmente sabem como que o mercado está esperando por vocês. Eu vou dar algumas respostas aqui. Porque cada dia mais pensa-se em eficiência produtiva com menos. Pessoas mais capazes produzem mais com menos. Não é porque veio a indústria 4.0 para fazer modificações, para substituir o humano, não tem nada disso, gente. Tem lugar para todo mundo, lugar para gente competente. Pensem em vocês, se vocês, como empresário, dedicariam uma oportunidade, um projeto de um edifício para vocês mesmos. Se vocês são capazes de fazer isso com o êxito que eu comentei sobre a questão de treinar, de investir na tua carreira. O estágio lá, quando eu comentei também do Ronaldinho, quando eu falo do estágio, é um momento, e falar de estágio remunerado, não só o obrigatório, que é necessário, existe uma lei para regular isso, porque precisa aproximar a prática da teoria acadêmica. Mas, quando a gente tem uma opção pela lei de estágio remunerado, por exemplo, é um momento que, não só por questão de ter uma sustentação financeira, mas de reinvestimento na minha carreira. Esse dinheiro precisa ser aportado, ele tem que voltar para o momento de você poder participar de palestra, poder participar de congressos, poder olhar qual que é a tendência. Todo mundo aqui está conectado em saber quais são as tendências hoje para a área de vocês? Eu até usei um recurso aqui. O Google Trends é bem legal quando a gente quer mapear bem específico as tendências do que está se falando no momento atual. E eu joguei lá a engenharia, para tentar entender, né, para poder pisar aqui de maneira mais suave e harmônica, para poder me conectar com vocês. Fiquei um pouco alarmada, na verdade, porque não teve um alto índice de procuras pensando em aperfeiçoamento, tinha muita pesquisa feita baseado em salário de engenharia de produção, qual era o CBO para engenharia de produção, mas quando a gente fala de qualificação, de aperfeiçoamento, dessa lapidação de competências, enfim, não tinha nada a mais que eu pudesse trazer de resultados, porque o mercado... Talvez, e a gente vai falar um pouco disso quando a gente olha para a questão econômica do nosso país, é algo que vocês também precisam pensar.
Porque por que está acontecendo? A tendência é saber, vai ter lugar para mim quando eu sair dessa formação, o que vai acontecer com a minha carreira, com todas essas horas de investimento que eu estou fazendo no momento atual. E a empregabilidade está totalmente voltada às necessidades desse mercado. E esse mercado ele pode ser assustador. A empregabilidade ela é um conjunto de conhecimentos. Quando a gente fala de conhecimentos técnicos, de comportamentos... Fui muito rápida, gente, desculpem, está bem difícil lidar com isso aqui. Conhecimento técnico, todo mundo aqui já está cuidando, né? Essa parte é a mais fácil para uma recrutadora poder fazer match, porque a IA faz isso por mim. Eu quero uma formação já. Eu quero uma formação de engenharia química, preciso de alguém com algumas tecnologias abarcadas. Vou colocar aqui um Python, pode não fazer sentido, mas é só um exemplo. E nas entrevistas por competência, eu vou garantir que vocês sabem fazer o que vocês estão falando lá no currículo. Que existem muitos comportamentos e competências organizacionais e mercadológicas que vocês precisam se preparar. Vocês já têm o jeito de vocês de ser, mas será que vai dar match com a empresa que vocês estão almejando? As empresas, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem uma identidade, cada uma tem uma exigência, cada uma vai exigir um tipo de comportamento teu. E você está preparado para isso? Então, as bases da empregabilidade, né? Coloquei aqui 3 pilares que eu acho que são importantes, que vocês prestem muita atenção. Eu vou correr, porque eu tenho que falar de uma coisa bem legal para vocês daqui a pouco. Então, quando a gente fala de competências, a gente está falando, primeiramente... das competências técnicas, que é o mínimo, é o básico, né? A gente precisa ser especialista em algo, e de algumas competências olhando para o mercado. Falando de proatividade, hoje eu estava conversando com o meu gestor, vindo para cá, de uma situação muito atípica de por que as pessoas ficam esperando para resolver problemas. Por que tem que me falar, fazer essa rádio, né, esse telefone sem fio para demorar? E se eu fosse o cliente lá da ponta, por que a gente não tira? Desculpa, gente, né? Sair sentado na cadeira, né, para ser elegante aqui, vai fazer. A gente tem capacidade para isso, para resolver problema. A gente precisa do mercado que a gente proativa. Eu acabei de falar que o mercado espera profissionais eficientes para trabalhar com menos. Acho que né, a gente trabalha muito para poder ter mais resultados. Usa tecnologia, usa conhecimento, mas o mercado está assim. Se você não quiser, está tudo bem, alguém vai querer. Alguém vai querer. A proatividade foi mapeada como uma das competências mais importantes para vocês poderem aperfeiçoar e instalar isso em vocês. Se vocês não são proativos, de poder, de repente, cair uma caneta de coisas simples, gente, de não perceber o meio, de não ser empático, de não olhar o que está acontecendo, pode ser um problema não compatível com as oportunidades que vocês vão encontrar no mercado de trabalho. Outra competência é a ética. Ontem eu ouvi bastante falarmos também sobre até a concessão de apoio para vocês da ABNT. Eu conheço um pouquinho de normas regulamentadoras, que todo RH conhece um pouquinho de SESMIT, né? A gente precisa falar muito de NRs, né, dos cuidados com as pessoas, com o ambiente de trabalho. A ética não é somente isso, a base legal de tudo isso é você ter respeito à regra de como funciona hoje, né? Já existem regulamentos e leis que é para ter ordem, para ter métodos corretos de execução de coisas que já foram cientificamente comprovadas. É você não levar em benefício próprio a informação que vai chegar fácil no teu colo, não tirar proveito disso. As empresas querem pessoas honestas, querem pessoas que isso seja legítimo, não seja um cumprimento de tabela, porque para treinar ética, na verdade, é um desafio para nós. Quando a gente fala da área de desenvolvimento, como vai fazer para uma pessoa ser ética, né? Ela precisa compreender, na verdade, no mais simples conceito da palavra, que é o respeito de coisas que não são minhas e o cuidado que eu vou ter porque não é meu. Assim como a automotivação. A gente fala de esforço, ai que legal, talento, esforço, habilidade. Habilidade, esforço, vou ter êxito. Mas se eu não estou fazendo alguma coisa que eu goste, será que eu vou conseguir me automotivar todos os dias? Porque os dias não são muito simples assim. E isso é muito importante. Uma pessoa automotivada, ela encontra na sua realização profissional
maneiras, jeitos, planejamentos. É uma pessoa que sempre está se reinventando, trazendo oportunidades para a empresa nesse sentido, porque ela gosta, porque ela ama fazer o que ela faz. Eu sinto muito amor pelo que eu faço hoje, muito. Adoro trabalhar com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, quando eu vejo o resultado do que eu comecei a fazer com uma pessoa e a transformação de como eu entrego ela para a empresa que contratou o nosso serviço hoje. Não tem preço melhor no mundo de ser influenciado, de você ser a influência positiva para alguém. Então, isso é bem importante. Depois, até quem tiver interesse, acho que é importante essa autoavaliação. Em casa, é importante a gente saber quem a gente é. A gente precisa olhar para o mercado. A gente vai falar um pouco sobre isso. Em relação ao conhecimento, preciso olhar para o tempo. Em relação ao conhecimento, hoje também ouvi o palestrante anterior falar, né, do networking, congresso, participem, gente. Para vocês poderem agregar, aprofundar, entender o que está acontecendo no mercado, tentar entender quais são os próximos comportamentos das empresas, para ver se vocês são essas pessoas que as empresas querem vir de fato. Vocês precisam ouvir as pessoas e as experiências que estão acontecendo enquanto estão em formação, ainda dentro de sala de aula. A rede de relacionamento aqui vai muito de encontro, né, o que o palestrante anterior comentou, a oportunidade que se tem, né, de saber aproveitar tudo isso. Isso aqui a gente está falando também de currículo, gente. A gente precisa saber o nosso cartão de visita para o mercado corporativo, é o nosso currículo. Se eu não sei quem eu sou, se eu estou meio desconectado, gosto de ir para a faculdade, mas prefiro ir para o bar com os meus amigos, curtir a vida, estou no momento de curtição. E daí chega um momento para conversar com alguém, de repente, uma oportunidade, num gigante de um evento que vem com essa missão de poder oportunizar esse desenvolvimento para vocês. O que dá para falar? O que você quer vender para as pessoas nesse sentido? Então, saberem aproveitar a oportunidade de redes sociais, desses encontros que vocês têm, para que vocês possam trocar. Né? Eu escutei o palestrante comentar até dentro da família, com o vizinho. São nesses momentos, o IEL como parceiro aqui, vocês já estão ampliando a rede de vocês para essas oportunidades no mercado. E agora eu vou falar dos índices de empregabilidade. Então, a gente falou um pouquinho sobre o autoconhecimento, falamos sobre a necessidade de ter talento e reconhecer esse talento, saber realmente o que eu sou e como eu quero prosperar, como eu preciso me desenvolver para ter êxito na minha carreira profissional. Quando a gente fala de índice de mercado, alguém aqui já teve curiosidade em pesquisar se tem vaga para o que vocês querem fazer? Vocês fazem isso todos os dias? Então, o que é muito importante? Primeira coisa, quando a gente fala, desenha o perfil de vocês lá. Eu contratei uma headhunter, gente, juro para vocês que eu tentei num desespero há uns anos atrás, que eu precisei contratar uma headhunter, porque sabe aquela quem eu sou? Eu não sabia nem quem eu estava com um desespero absurdo para poder entender o que eu precisava para me recolocar. Tá? Mas falando de perfil profissional, quando você olha o teu currículo, vocês pesquisam o currículo alheio? Né, lá no LinkedIn dá para fazer isso, para ver os colegas de trabalho futuro. Vocês conseguem ver compatibilidades? Quem são vocês quando vocês fazem esse comparativo? O que ele tem de melhor que você não tem? E por que você não tem? Por que você não é melhor que essa pessoa? Quando eu olho para uma vaga, depois eu vou convidar vocês para olharem algumas vagas aqui do IEL, o que a empresa quer? A gente tem várias empresas com especificidades diferentes. Não é tudo igual, gente. Não é tudo igual. O que o mercado está pedindo, você tem? Todo mundo tem aqui? Vocês estão acompanhando isso? Esse é o teu indicador de empregabilidade. Se você vai ser empregável ou não. Ou você vai precisar da ajuda de alguém para poder ter uma recolocação. E não estou falando de networking. Networking é legítimo, quando a gente se destaca pelo que a gente é e pelas competências que a gente tem. E o cenário econômico, como eu comentei. Tem vaga para 50 mil pessoas? Vou pegar um número, está bem hipotético aqui. Tem vaga para todo mundo? Será que todos aqui vão ter o mesmo nível de salário, a mesma posição, a mesma responsabilidade, que vai ser uma carreira realmente de sucesso? Vocês estão olhando para esse mercado? Quando eu olho para o meu currículo, quando eu comparo as competências dos colegas e cruzo essa equação junto com o que o mercado está pedindo, vocês estão chegando no resultado para ter êxito e uma posição legal para desenvolvimento e uma carreira de sucesso? Bom, aqui existem, então, alguns motivos, pensando nesse índice de empregabilidade, que eu quero dividir com vocês,
Planejem a vida de vocês. Pega no papel. Eu sou uma pessoa que gosta do caderno ainda, gente. Planejem. Precisa de planejamento para poder ter sucesso em carreira, posicionamento. Né? Eu dei algumas dicas. Olhem para o teu currículo, olhem para o LinkedIn dos colegas, né? Olhem para a vida das pessoas, olhem para o mercado. Tem que ter planejamento. Aprimorem o currículo de vocês. Não é inventar lá no ChatGPT, fazer coisas que vocês não fazem, porque a gente vai pegar vocês no pulo quando tiver entrevista de emprego. Tem que ser legítimo. Vocês vão ter que comprovar o que vocês sabem fazer. Vocês vão ter que comprovar as competências que vocês têm instaladas. E estou falando principalmente de comportamento, que é o que mais pega hoje no mercado. O técnico vocês estão fazendo. E a questão do comportamento? A gente falou de algumas temáticas aqui que eu acho que são importantes também. Prepare-se para a entrevista de emprego, gente. A gente atende, eu faço bastante entrevistas com doutores, principalmente. São pessoas de alto nível de propriedade intelectual, mas as pessoas não sabem falar. Elas não sabem contar quem elas são. E esse é o momento de vocês se venderem. Se preparem para entrevistas de emprego. Façam o currículo de vocês. É outro apontamento. Currículo mal feito, passa na esteira. E assim, a nossa leitura é de 3 segundos. Se eu bato o olho e vejo que já não tem as palavras-chave que eu tenho interesse de buscar, eu não tenho tempo. Para cada vaga que eu abro hoje, atualmente, eu tenho em torno de 300 currículos para ler. E o currículo mais bem elaborado vai ser lido e vai ser chamado para uma entrevista de emprego. Aqui fica, eu deixei, desculpem o texto, achei que é importante, porque eu sei que vocês tiram foto, anotam também, depois eu vou deixar esse material disponível, né, aqui para que o CREA possa compartilhar com vocês. Aqui ficam dicas de recrutadora, tá? Agora é bem de coração, para que vocês tenham a oportunidade realmente de chegar no local que vocês almejam na carreira de vocês. Aprimorem-se, capacitem-se, sejam os melhores. Se não for essa carreira, não tem problema ter transição de carreira. Saibam o que vocês querem de coração, porque vai exigir muito esforço de vocês diário. Mantenham-se valiosos para o mercado. Isso significa mais esforço. Se capacitem, apareçam, criem conteúdo, se exibam, se aperfeiçoem. Estejam sempre dispostos a se adaptar às mudanças. Né? A gente sai do Excel e vai para um Power BI. Né? E aí? Não vou fazer. Eu escuto várias pessoas, não preciso disso. Precisa sim, porque vai chegar alguém como um trator e vai passar por cima de você. Se atualizem, gente. Está conectado, a internet está na mão de todo mundo aqui. Olhem as tendências, saibam como pesquisar, aproveitem a equação do índice de empregabilidade aqui para entender o que o mercado exige. Se vocês querem ser os melhores, vocês vão precisar correr atrás para serem os melhores. E, por fim, sejam donos da carreira de vocês. Nesse instante, em algum lugar, a mudança está surgindo. Ela tem vontade e impulso próprio. E não há como parar. Você pode até ser resistente à mudança, mas independentemente do que você faça, o novo sempre chega. Junte-se a nós e abrace a mudança. IEL, conecta o novo. O que significa conectar-se ao novo? É a realidade, é a mudança. Uma última reflexão aqui, que eu já ultrapassei o meu tempo, eu sinto muito por isso, mas eu precisava trazer esse recado para vocês, porque a gente precisa de vocês para as entrevistas, para ocupar as posições que a indústria está pedindo hoje. O IEL é um parceiro, é um grande parceiro agora, né? Aproveitando essa oportunidade de estarmos aqui, contem conosco para poder encarrilhar, para poder pensar em desenvolvimento. Como que eu faço para instalar um comportamento que não é meu, Aline? A gente sempre dá um jeito, existem metodologias, a gente estuda para a gente encontrar as melhores formas de poder instalar competências comportamentais, novos comportamentos, amadurecer a visão de vocês para o mercado. Contem com o IEL. Essa é a ponte que eu comentei no começo, que é uma oportunidade de vocês para o mercado industrial, o mercado de trabalho de maneira geral. Convido a todos, né, a gente está cheio de vaga lá, quem tiver interesse em buscar um estágio, vou deixar aqui apontado só mais 5 segundos para cada tela aqui.
Ai, pessoal da organização, eu sinto muito pelo meu tempo extrapolado, mas acho que é importante dar essa oportunidade. Eu vim aqui para isso. Tem bastante vaga para a área de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, porque a gente divulga vaga todos os dias. Tem muita oportunidade, tem vaga para todo mundo, tem vaga de estágio. Quem gosta de projeto de PDI está cheio de oportunidades, inclusive dentro também do sistema FIEP. Procurem o IEL para pedir apoio no que a gente puder orientar a carreira de vocês. É para isso que a gente existe. Né? Não vai ter pergunta que a gente não possa responder e jeito que a gente não possa dar. Ou, se for para sofrer, a gente sofre junto, mas a gente vai chegar em alguma solução para todos vocês. Aqui é o nosso banco de talentos, também, que convido a todos, que aqui também é o nosso portal de vagas. Deixem o currículo de vocês. Querem testar a empregabilidade? Coloque o currículo de vocês para ver se uma headhunter vai os procurar. LinkedIn, da mesma maneira. Né? Essa é a prova real do índice de empregabilidade que eu deixo aqui, alguns insights para que vocês se atentem, né, para aqueles interessados aí, no sucesso de suas carreiras. E, para finalizar, eu escutei também na última palestra, rapidamente, a questão das oportunidades. Acho que eu preciso só trocar o slide agora, falando de uma premiação. Enquanto nós estamos acadêmicos, a gente tem oportunidades de poder praticar, de poder se mostrar, não com práticas, vias de fato, olhando para o mercado de trabalho. Mas, para potencializar o meu currículo, existem várias premiações. Né? O Prêmio IEL valoriza muito essas práticas de prêmio. Eu trago aqui para vocês hoje uma oportunidade, um edital que recentemente foi aberto, voltado para a área da construção. Tá? Esse edital tem pensado no contexto da sustentabilidade. Né? Acho que todo mundo aqui está bem conectado, o mundo está meio de ponta cabeça, a Terra girando numa rotação insana e tanta coisa acontecendo, que a gente passou a ter que olhar com muito cuidado para alguns aspectos e temáticas, falando de eventos extremos, como essas fortes tempestades, quando a gente fala de inundações, essa onda de calor, gente, curitibano, eu sei que aqui é muito parecido, a gente é muito vizinho aqui, mas, meu Deus, o que é viver nesse mundo cheio de calor? Não dá para aguentar, não tem como ter disposição, não tem de onde tirar a disposição sem um ar-condicionado. E a gente sabe que isso é impacto. Quando era criança, tinha geada, agora acho que tem gente que nem conhece, não sei se minha filha sabe o que é geada. Né? Então, a gente começou a olhar com um olhar preocupante, na verdade, quando a gente fala desses eventos extremos, quando a gente fala da emissão de carbono. Aqui eu tenho certeza que vocês têm muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Quando a gente fala da demanda energética. Então, foi aberto um edital para que graduandos, a partir do quarto ano, o quarto período, possam se inscrever nesse edital com algumas temáticas, olhando o setor da construção e seu papel frente às mudanças. Então, a gente está falando aqui de temas como a infraestrutura urbana, a economia circular, a questão do urbanismo tático, a mobilidade urbana, as smart cities. Né? Muito importante, a gente já sabe que isso acontece, Curitiba está aqui muito linda também, como um exemplo mundial, né, quando a gente fala do nosso transporte, a parte de edificações aqui para os engenheiros também, quando a gente fala de edifícios residenciais, comerciais, os próprios materiais sustentáveis. Eu sou muito da parte de ODS, gente, acho que é importante vocês terem essa preocupação, que vocês vão ser a geração que vão salvar o mundo, porque a gente não salvou ele até agora. E essa preocupação está acirrada e tem meta, e tem pacto, justamente para poder olhar para essas iniciativas. Alguns exemplos de projetos que já foram referências, né? A nossa linha hoje de transporte otimizado. Temos mais um modelo aqui também no Ceará, de um prédio totalmente sustentável, de tudo que ele foi produzido, a parte energética, né? A parte elétrica do que ele foi construído também, como um exemplo de projeto implementado. E o que a gente quer convidar vocês aqui é que vocês participem dessa iniciativa. É uma iniciativa do IEL Nacional. Para os participantes, então, ficou ruim aqui o slide, né? Ele precisa que vocês componham grupos de 5 pessoas, com um coordenador de 4 a 5 pessoas, com formações na área de engenharia civil ou arquitetura e urbanismo. Com essa formação de equipes, vai ser avaliado uma prototipação. É um projeto que vocês precisam submeter
né, um projeto de alta tecnologia abarcada, para que vocês possam participar. O que é importante? Olhar para a maturidade, porque a gente está olhando para a formação. O IEL fala de empregabilidade, que tem a ver com desenvolvimento para o mercado. Então, é necessário que exista, nesse retângulo, depois esse material também fica com vocês, precisa ter, no contexto do plano de projeto, uma pesquisa aplicada, tem que ter a prova de conceito e o desenvolvimento experimental, que é a prototipagem. Caso já exista algum projeto mais avançado, ele não é elegível. Ou, se ele fica só na parte da pesquisa básica, não aplicada, ainda também não é elegível. A gente quer ter premiações aqui, e o investimento já para olhar para iniciativas que possam ser implementadas. Então, aqui tem um cronograma que depois eu deixo à disposição de vocês também. E a parte mais legal de tudo isso, existe premiação real. Também a gente sabe que dinheiro motiva todo mundo, mas, de qualquer forma, quando a gente olha para um projeto que é legítimo, que a gente dedica os esforços e que tem um fim valoroso para o mundo, não é para a minha nota, é para o mundo que vai ter esse valor. Existe um aporte aqui financeiro para os projetos, o grupo dos projetos que serão premiados no Rio. Vai ter um evento gigante, um summit no Rio de Janeiro esse ano, onde vai premiar os melhores projetos, que também participarão por voto público. Então, o que é para ajudar realmente a ter incentivo familiar, de colega, da instituição de ensino e toda essa cadeia produtiva, fica aqui o nosso convite também à participação de vocês. Sinto muito pelo tempo, gente, foi um prazer estar com vocês e muito obrigada. Então, agora, com um tema super revelante, convidamos o professor Dr. Carlos Emanuel Ribeiro Lautschagler, que é engenheiro civil e professor adjunto efetivo na Universidade Estadual de Ponta Grossa, para nos ajudar a entender como cada um de nós pode contribuir para um ambiente profissional mais diverso e acolhedor. Vamos dar as boas-vindas. Boa tarde, pessoal, a todas e todos. Sou o Carlos Emanuel. Acho que vou aguardar colocar aqui minha apresentação. Eu sou engenheiro civil, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, então uma satisfação para nós aqui da cidade receber todos vocês aqui nesse evento do CREA Júnior. E uma satisfação para mim, poder estar falando para tanta gente jovem na graduação. Quem que está na graduação hoje? Levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia. A maioria, Então, ótimo. Então, eu vou trazer esse assunto hoje, como as gurias falaram, que eu considero também bastante relevante, não só para as pessoas que já estão plenas no mercado, sêniores, que eu acho que também é importante, que as pessoas façam essa análise em relação à equidade de gênero, mas também para vocês, um público jovem que vão, como a nossa palestrante anterior falou, o futuro está nas mãos de vocês, é importante que a construção da cultura da equidade passe por vocês também, que estão iniciando aí no mercado de trabalho. Então, o título da palestra é o papel dos profissionais na promoção da equidade de gênero e ações de inclusão no cotidiano profissional. Essa é uma palestra que foi construída na época, nos anos anteriores, faz uns 4 anos mais ou menos que eu profiro essa palestra, vou atualizando os dados, porque eu fui conselheiro do CREA até o ano passado, do CREA Paraná, e fazia parte, fiz parte do Comitê Mulheres por bastante tempo. Acho que vai ter um vídeo depois sobre o Comitê Mulheres para vocês aprenderem um pouco mais, que é basicamente um núcleo dentro do CREA Paraná, vinculado ao Programa Mulher Nacional, do CONF, onde a gente estuda e tenta promover aí ações realmente vinculadas à valorização do feminino, das mulheres profissionais no nosso sistema. Então, minha apresentação aqui basicamente se divide nesses tópicos, vou falar da motivação para esse debate, como surgiu essa palestra, essa temática. Vou falar desse cenário quantitativo dentro do nosso sistema profissional, em termos de gênero. O comportamento masculino, eu já vou explicar o porquê o comportamento masculino no ambiente profissional em relação principalmente a essa questão de equidade de gênero. Falar um pouco sobre o entendimento, como o assédio se manifesta, e também como que a gente pode atuar para essa erradicação da cultura do machismo, dentro do nosso meio profissional. Algumas considerações finais depois. Então, assim, muitas de vocês, e muitos de vocês devem estar se perguntando por que tem um homem, falando sobre esse assunto, sobre equidade de gênero, Então, essa ideia surgiu, em 2020, na época da pandemia ainda, quando na universidade a gente teve que fazer algumas ações online
né, para continuar mantendo contato com os alunos, né, antes da gente voltar para as atividades presenciais, não sabíamos quando isso ia acontecer, e a gente se aproveitou, né, desse tempo para trazer assuntos que não necessariamente eram assuntos técnicos vinculados à engenharia civil, né, no meu caso, mas também assuntos que envolvessem a nossa comunidade e que fossem de interesse, né, de todos, também do ponto de vista social e profissional. E aí foi feito, né, um primeiro encontro, uma colega nossa, né, a professora Nisiane, promoveu esse encontro somente com a participação feminina, né, de professoras e de alunas, para que elas pudessem trazer demandas e pudessem trazer questões que elas vêm enfrentando, né, durante a graduação e que acabam não sendo enxergadas, elas são invisibilizadas muitas vezes por conta, né, por diversos motivos que a gente vai abordar aqui, como, por exemplo, não se sentirem eventualmente seguras, né, para fazer uma denúncia, né, de uma situação de assédio ou de conversar com alguém sobre o assunto. E, na sequência, foi feita, nessa mesma ocasião, um encontro misto, né, trazendo os rapazes para a discussão e apresentando para eles, né, o sumo, né, o resumo dessas dificuldades que as moças vinham enfrentando, né, as alunas, e foi uma coisa bastante produtiva. E aí disso, né, eu fiz a participação nesse evento, né, misto, surgiu então essa palestra, né, que eu venho dando aí desde 2021, para a gente entender, principalmente, né, qual era o papel do homem dentro dessa necessidade, desse caminho que a gente precisa percorrer para a erradicação da desigualdade de gênero, né? E aí isso, em paralelo, né, com essa questão da universidade, veio a minha participação lá no Comitê Mulheres, né? Por muito tempo fui o único homem no Comitê Mulheres no CREA Paraná, mas foi uma grande honra e uma satisfação, e uma das coisas mais importantes que eu fiz enquanto conselheiro nesses 6 anos, né, que eu fiquei lá junto do CREA. Então, basicamente, essa fala é muito voltada, né, para futuros engenheiros e geocientistas, né, profissionais do nosso sistema do sexo masculino, né, porque às vezes é isso, né, eu estou falando, né, tipo, como um homem aqui em cima, não estou falando pelas mulheres, né, eu não estou falando, não estou substituindo uma mulher falando isso, né, eu estou falando como um homem para os outros homens, para as mulheres que estão aqui também. Como que a gente pode, como comunidade, então, se colocar numa posição de defesa, né, da equidade de gênero. Então, aqui, né, depois eu vou passar o vídeo do Comitê Mulheres, né, como eu já expliquei, então, ele é um setor, né, dentro do sistema Confiacrea que está atento, né, e trabalhando, hoje em dia, não só com as questões do feminino, mas também das diversidades de forma geral. Então, por conta do tempo, eu vou passar mais rápido, né. E aí essa primeira parte da apresentação é esse entendendo o cenário. Por que nós precisamos discutir esse assunto, né? E aí eu trago números do Confia, né, que estão disponíveis lá no botãozinho de estatística, né, da página do Confia, com quem são os nossos profissionais hoje, né? Então nós temos aqui, no Brasil, 20% dos profissionais registrados, né, com registro ativo no CREA são mulheres, e 80% homens, né? Isso aqui já é um primeiro dado bastante assustador, eu não sei se algumas pessoas já tinham refletido sobre isso. O nosso sistema profissional ele é predominantemente masculino, né? Isso não é uma questão de um achismo, né? Isso são números, né, e está colocado aqui. E aqui no Paraná, né, a gente reflete, né, basicamente a realidade brasileira, temos 19% de mulheres e 81% de homens, né? E aí os cursos, né, vinculados às tecnologias, engenharias, né, agronomia, geociências, por muitos anos, né, desde as suas criações e quando isso foi regulamentado pelos conselhos, sempre foi muito mais masculino, e hoje a gente tem ingresso na universidade mais equitativo, mas ainda assim esse número muda muito pouco, né? Nesses 4, 5 anos que eu faço essa palestra, isso aqui praticamente não mudou. Vai indo em direção a uma equidade, mas ainda a gente está muito distante. Aqui eu fiz um recorte também desses números do Confia para as regiões, né, do país. Então, faço aqui só alguns destaques. Então, por exemplo, na nossa região sul, aqui na região sul, temos a situação ainda mais dispar, né, em termos de equidade de gênero. Né, na região sul, 20% de mulheres e 80% de homens, também refletindo a realidade brasileira, né. Na região norte, é o lugar que ainda tem menor representação em número total de profissionais em relação ao país, mas é o lugar onde a gente tem uma coisa um pouco mais próxima da equidade, mas ainda assim muito distante, né, gente? Porque são 27% de mulheres e 73% de homens, e ali Roraima, né, despontando como o estado com maior número de mulheres profissionais.
E vejam que são 33% apenas, 1/3 das mulheres, de mulheres dentre os profissionais. E em São Paulo, né, o Sudeste seria a região mais desigual e a região que come mais da metade da nossa fatia do número de profissionais. E São Paulo seria ali, né, destacando, né, 16% de mulheres e 84% de homens. Vejam que isso é muito significativo quando a gente fala de um lugar onde, né, São Paulo é a maior cidade, né, do país, e onde a gente tem, então, um centro, né, industrial e econômico muito importante relacionado às nossas áreas. Então, essa é a realidade atual, né? A engenharia ainda se desenvolve num ambiente de predominância masculina. E a consequência disso é que, enquanto a equidade não é quantitativa, né, hoje a gente promove muito uma equidade de gênero, se fala muito numa questão, às vezes, qualitativa, mas ela não é quantitativa, né? Vocês viram que a gente, na melhor situação possível, 1/3 dos profissionais são mulheres, né? É preciso, então, um olhar sensível por parte de todos nós na busca, né, de uma equidade qualitativa no meio profissional, para que a gente garanta, né, e pavimente o caminho para que mais mulheres cheguem e acessem, né, todos os dispositivos, né, e todas as frentes que os homens hoje estão dominando por serem em maior número. Em termos da evolução do cenário, então, o número das mulheres parece estar aumentando muito lentamente, mas ainda carece, né, de acompanhamento e previsões. Isso é algo que eu sempre falo também nessas conversas, né? Se a gente não conhece os números, se a gente não sabe, né, justamente esses dados básicos e desdobrar esses dados em previsões, né, em avaliações de como que isso está se desenvolvendo ao longo do tempo, a gente não consegue desenvolver políticas afirmativas, né, seja em empresa, seja a nível governamental, para que a gente, de fato, acelere, né, e leve a um cenário de equidade realmente equilibrado, né? Então é importante que a gente pense sobre isso, né? E esse convite que eu faço aos homens hoje, principalmente, né? Que a gente saia do nosso lugar de conforto no sentido de tá tudo muito consolidado, mas a gente tem que pensar sobre coisas que a gente não pensa e sair do nosso ponto de vista para entender como é que eu posso ser um agente ativo para que isso aconteça, né? Para que eu promova a equidade. E não um agente passivo, né, como a gente muitas vezes acaba sendo, criticando, né, poxa, nossa, né, aquilo ali tem um problema, né, ela sofreu um assédio, mas será que a gente não tem uma participação nisso sendo omisso, muitas vezes, quando a gente pode ter uma participação ativa instruindo, por exemplo, né, como é o que eu estou tentando fazer hoje aqui nesse aspecto? Esse gráfico é um gráfico interessante, que eu trouxe números da minha casa, né, lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Engenharia Civil. Eu atualizei ele, né, trazendo aqui o percentual, né, de graduados dos últimos 29 anos, homens e mulheres. Então, esse laranja mais escuro seria aqui o percentual de homens, por exemplo, 95%, ali, 75% de homens, e 25% de mulheres, que eu botei esse amarelo. Então, vejam que a linha média seria, digamos, a linha da equidade, né? Se eu formasse 50% homens e 50% mulheres. O que a gente observa? Claro que a mancha laranja é maior, né? Ou seja, a gente tem uma média de graduadas nesses últimos quase 30 anos de 33%, ou seja, 1/3 dos profissionais que nós formamos na nossa universidade são mulheres e 2/3 ainda são homens, né? E aí a gente vê uma leve mesmo tendência a uma direção, né, à equidade. Tivemos, nesses 30 anos, 3 turmas que formaram mais mulheres do que homens, inclusive a nossa última turma agora. Mas esse aumento, né, da participação feminina é muito gradual, né? Então, ainda muito abaixo dos 50%, né? Então, nos últimos 10 anos, vejam que a gente teve ali 40% de mulheres e 60% de homens, um pouco melhor do que esse cenário aí, pensando nos 30 anos, né? O que isso quer dizer para a gente, né? A gente precisa trabalhar esses dados, a gente precisa olhar para isso e olhar também para o ingresso na universidade. A gente está tendo um ingresso equitativo de homens e mulheres. Se esse ingresso é equitativo, por que as mulheres estão evadindo mais do que os homens? Será que os homens estão tendo mais oportunidades ao longo da graduação? Será que é um caminho mais tranquilo para eles percorrerem do que as mulheres, e elas estão desistindo, estão mudando de carreira? A gente precisa olhar para isso, certo? Então, botei aqui alguns pontos de reflexão para a gente, né? Por exemplo, qual que é a taxa de aumento do registro de mulheres no sistema profissional ao longo dos anos? O CONFIA tem esses dados, então a gente precisa trabalhar neles. Qual a situação nas instituições de ensino?
a evasão feminina é maior que a masculina, e por quê? Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma tendência dentro das universidades, né, públicas, pelo menos, a olhar mais para as necessidades dos alunos e acompanhar o seu desenvolvimento acadêmico, né, com certeza nas particulares também, mas como que a gente pode traçar, né, essas estratégias e avaliar se as nossas políticas de equidade são efetivas, né? Temos algum indicador de persistência feminina no mercado profissional? Porque esse número baixo, né, de 20% de mulheres no sistema pode querer dizer também alguma coisa. Opa, né, a nossa universidade está formando 33% de mulheres, mas o nosso sistema tem 20% de mulheres trabalhando. Será que elas estão mudando de profissão depois? Como é que o mercado está retendo essas pessoas, né? Então, a importância desses números se faz evidente, né, e podem ser guias no estabelecimento, então, de ações afirmativas em direção à equidade de gênero, né, que é o nosso objetivo aqui. Então, falando aqui do comportamento no ambiente profissional, né, eu gosto dessa imagem, uma imagem dessas, né, que a gente costuma ver na internet, mas eu acho bem interessante, né, que esse caminho até a plenitude profissional não é o mesmo, né, para homens e mulheres. Então, vejam ali na imagem, né, qual que é o problema? É a mesma distância. Então, o homem ali fazendo a sua corrida, né, tem dois obstáculos, enquanto a mesma distância, né, que essa mulher vai percorrer já tem uma dificuldade intrínseca, né, ao fato dela ser mulher, então ela já vai estar sendo olhada de uma forma diferente, muitas vezes, no mercado de trabalho, e ela tem que percorrer outras dificuldades para chegar no mesmo destino. Então, não é equânime, né? A equidade se trata disso, né, da gente ter e oportunizar os mesmos trajetos e, caso isso não seja possível, a gente trabalhar em formas de mitigação. Então, pensando em termos do comportamento, né, dessas pessoas, no nosso meio profissional específico, né, eu trabalho com engenharia há mais de 20 anos, e eu vi muita coisa acontecer, né, muitas coisas aconteceram comigo também, e a gente vai vendo os colegas, né, e os comportamentos são muito diferentes, né. Então, ainda, embora exista, né, essa tendência da gente não, como que eu vou dizer, não criar uma dissidência entre as duas coisas, mas quando a gente está num grupo só de homens, por exemplo, a conversa muitas vezes é bem diferente de um grupo misto, né, onde tem homens e mulheres, e a tendência, né, dessa conversa, né, digamos, entre os homens, muitas vezes não todas as vezes, isso não é uma generalização, mas tende-se a ocorrer comentários depreciativos, né? Eu sei que isso é um assunto bem desconfortável, né? Muitas pessoas não gostam nem de pensar nisso, né? Muitos homens, mas é importante entender que essas conversas e essa análise, né, esse juízo de valor que muitas vezes os homens fazem sobre a atuação das mulheres, não só sobre a atuação profissional, mas como elas se vestem, como elas se comportam, acaba criando e alimentando uma cultura de machismo que acaba sendo totalmente prejudicial às mulheres, né? E as mulheres, muitas vezes, acabam sendo obrigadas, né, quando incluídas nessas conversas ou quando sujeitas como objeto, né, do preconceito ou de uma ação misógina, né, ou machista, ou elas assumem um comportamento que a gente chama de instrutivo, ou seja, a mulher vai instruir o homem dizendo, isso está errado, né? Ou ela se coloca numa posição que ela precisa se defender o tempo inteiro, né? Ela não pode ter essa segurança, eventualmente, de poder ser exatamente quem ela é e agir profissionalmente como os homens muitas vezes. E muitas vezes o que acontece também é o silenciamento, né? Então as pessoas acabam silenciando por medo, né? Muitas vezes de se incomodar ou de se expor, né? Tipo, poxa, eu vou fazer uma denúncia ao RH de um assédio que eu sofri de um colega, mas será que eles vão me ouvir? Será que eu vou conseguir levar isso à frente? Será que isso não vai prejudicar o meu lado profissional? Então, isso são situações que os homens não passam normalmente. E por homens não passarem isso, a gente não pensa sobre isso. Mas é importante que a gente pense sobre esse assunto, justamente para mudar a nossa atitude, né, para que isso aqui não aconteça. Então, as mulheres não devem ter também a obrigação de instruir os homens, né? Eu já vi muitos vídeos, muitas coisas sobre isso, né? É como uma situação de racismo também, né? As pessoas pretas, por exemplo, elas não precisam ter que instruir as pessoas brancas sobre o que é ou não é racismo. A gente tem que se prontificar a estudar e aprender como não ser racista. Será que eu estou sendo racista? Será que a minha cultura me criou dessa forma? Eu tenho que avaliar os meus valores, né? E a mesma coisa, né, nesse aspecto do gênero. E é importante, então, que nós, homens, né, a gente se informe e se instrua, né, por conta própria, para que a gente evite, né, e diminua essas essas práticas de desigualdade. Então,
Por que é importante, né, avaliar, né, ou nos autoavaliar, né, esse comportamento então nos ambientes profissionais e educacionais? Primeiro, para entender de onde vem a diferença nas trajetórias de homens e mulheres, né, dentro do nosso sistema profissional, para entender o que deve e o que não deve ser feito nas ações de equidade de gênero, né? Então, por exemplo, é isso, uma ação de equidade de gênero é conversa, é diálogo, é aprendizado, né? Não é eu chegar eventualmente no Dia das Mulheres, dar uma rosa para a mulher e dizer, nossa, você é uma pessoa abençoada porque você é bonita e cheirosa, não é isso, né? São outras coisas que têm que ser feitas, né? Então, assim, eu vou falar de três aspectos, né, dessa questão de comportamento no ambiente estudantil, o ambiente profissional e no ambiente acadêmico, né, que seria, então, o ambiente, por exemplo, que eu trabalho, né, para a gente entender mais ou menos como essas coisas se manifestam. Então, pensando no ambiente estudantil, as alunas, né, muitas, né, assim como os alunos, né, estão naquela fase, às vezes, pós-adolescência, a tendência das pessoas entrarem ali com 18, 19 anos na faculdade, e para muitas delas é um primeiro choque com uma realidade predominantemente masculina, quando entram num curso como das nossas áreas do sistema profissional, né? Então, vejam, né, não é só a questão de ter mais colegas homens, mas é uma realidade do meio profissional, né, que já se manifesta durante uma graduação. E isso costuma ser um espaço de conforto, né, para a perpetuação de práticas corriqueiras que eu botei ali entre homens, no sentido de que são práticas que as pessoas estão acostumadas a fazer e não são julgadas como certo ou errado, né? Para eles aquilo está certo, né? Mas aí acaba acontecendo, né, comentários ofensivos, sem maldades, mas que são potencialmente ofensivos. Muitas vezes, infelizmente, as mulheres o ouvido, né, fica ela ouve aquilo, mas já não percebe como uma ofensa, embora seja, né, justamente por essa construção social. E aí existem exemplos também que costumam ocorrer nessa época, né, que ainda, infelizmente, ainda acontece, né, por exemplo, perda de vagas de estágio porque as vagas preferem homens, né? Eu já vi isso acontecer, de uma pessoa mandar uma vaga e simplesmente dizer, eu prefiro um homem, então eu nem repasso essas vagas, meus alunos não recebem essas vagas porque eu não repasso, né? Mas isso ainda acontece, né? Por exemplo, dá um exemplo, né, às vezes, na universidade, né, eu sou coordenador de um laboratório, nossa estagiária é uma mulher, ela está aqui, está lá, a Duda, e a gente ouvia em alguns momentos, né, no passado, tipo, não, porque para trabalhar num laboratório de matéria de construção tem que ser um homem, para carregar peso, não sei o quê, mas não tem nada a ver, a gente não está falando de força, a gente está falando de competência, né? Então, aqui é um exemplo que eu vou dar. Isso aí é uma foto de uma turma minha, na UEPG, não envolve essas pessoas, eu só coloquei para ilustrar, né? De uma situação que aconteceu numa visita técnica, uma vez. Era uma turma de primeiro ou segundo ano, eu estava com um colega meu, o professor Guilherme, e ele também é um defensor, né, da equidade de gênero e tudo mais, e alguém fez algum comentário misógino num desses grupinhos, às vezes, de rapazes, né? E ele parou a visita, chamou todo mundo, deu uma bronca em todo mundo e falou, aqui isso não vai acontecer. Então, aquilo foi um exemplo de uma promoção, no momento, assim, né, digamos, para que aquilo não se repetisse, e para as pessoas entenderem, olha, esse é um ambiente universitário, a gente está construindo culturas, conhecimento, então isso não tem espaço para isso aqui. E é o que a gente fala para os nossos calouros hoje, quando entram na universidade, e a gente já deixa isso bastante claro. No ambiente profissional, né, então, retomando o número que eu falei antes, né, 20% de mulheres, os interlocutores, na maioria, são homens, né? Mas, pensando agora nas mulheres profissionais atuando, né, após a graduação, no ambiente profissional. E elas têm que se relacionar, assim como nós homens, com pessoas de várias escolaridades, né, de vários gêneros, de várias experiências de vida, né? E também pessoas com diferentes sensos, né, de respeito e empatia. Às vezes, culturalmente, muitas pessoas, às vezes de baixa escolaridade, dependendo de onde elas moram, elas também não refletem sobre esse assunto. Elas simplesmente repetem padrões e aplicam no trabalho aquilo que elas muitas vezes aplicam na vida delas, né? Então, nós temos aqui todos, né, fazendo curso superior, a gente tem condições de refletir e de maturar o nosso entendimento e sermos mais empáticos, né, com as pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm essa oportunidade. Então, pensem o seguinte, né, a profissional está ali e ela vai ter que lidar, ela vai ser eventualmente subordinada a um chefe, ou ela vai ser uma chefe, né? Vai ter que lidar com operários, com clientes, com fornecedores, com colegas de trabalho no mesmo nível hierárquico, né, ou subordinados. E aí fica aquela pergunta, né?
de novo, pessoas de muitas culturas diferentes. E se ao invés dessa bolinha ser uma mulher, fosse um homem, um engenheiro? O que vocês acham? Será que os homens sentiriam eventualmente alguma dificuldade nessa relação? Porque para a mulher não é simples ser subordinada, mas também não é simples ser a chefe, né? Porque ela pode ser taxada, sendo a chefe, ela vai dizer, nossa, porque ela é muito exigente, ela vai ser taxada como louca, mas se ela for subordinada, muitas vezes ela pode estar sujeita a uma situação de assédio, né? Coisas que os homens não passam, e por não passarmos, né, a gente não reflete sobre isso. Então é importante que a gente entenda que essas relações podem ser afetadas não pelo fato das mulheres serem mulheres, mas pelo fato de nós vivermos num meio que ainda desvaloriza muito, desqualifica, né, as mulheres só pelo fato de serem mulheres. Então, há também outro aspecto importante, que é a desvalorização salarial. Eu até procurei umas notícias mais novas, mas acabei não substituindo nesse slide. Mas, por exemplo, mulheres ganham 77% dos salários dos homens no Brasil, em qualquer trabalho, né? E aí vejam esse recorte que eu fiz dessa reportagem. Na graduação, elas são minoria nos cursos de ciências exatas e produção. No curso de engenharia, por exemplo, corresponde a menos de 1/4, 20% dos alunos. Então, corrobora com aquilo que a gente vem falando. Aqui um dado do Sindicato dos Engenheiros, né? Engenheiros recebem o equivalente a 82% do rendimento dos homens. Isso faz uma diferença grande, gente. 20%, né, de um valor que elas teriam direito a receber e não recebem pelo fato de serem mulheres, né? Então, elas também, além da questão salarial, né, elas sofrem com a jornada dupla, né, muitas vezes, desigualdade salarial, e elas gastam 95% a mais de tempo em afazeres domésticos do que os homens, né? Então, isso aqui é a realidade, são dados, né? Então, é uma desigualdade que ultrapassa o valor salarial, né? A gente está falando de uso do tempo. Esse aqui é um artigo que eu achei interessante também, da Regina Madaloso e do Rinaldo Artes, né? Que fala sobre as escolhas profissionais e impactos no diferencial salarial, né? Que também fala-se aqui, né, que 3 ocupações foram avaliadas nesse estudo, né? Engenharia, medicina e direito, né? E são os engenheiros que têm a maior carga horária de trabalho semanal, e é também nessa ocupação que foi verificada a maior diferença salarial entre homens e mulheres. Então é muito gritante, né, e urgente que a gente avalie e pense nisso no nosso cotidiano, né? Não é vir aqui nessa palestra me ouvir e ficar pensando nisso, isso tem que ser pensado dia a dia. E aí, para finalizar aquele primeiro recorte, né, no ambiente acadêmico, pensando, né, nas colegas professoras, né, nas pós-graduandas, nas relações de poder que existem, às vezes, nessa coisa de orientação, de mestrado, doutorado, iniciação científica, né, ainda existe, o nosso departamento, por exemplo, tem mais professoras mulheres do que homens, mas ainda é predominantemente masculino o meio, né, e as pessoas para as quais essas mulheres vão se dirigir, né. E aí, quando existe, né, mulheres ocupando cargos elevados, né, ou posições de referência, ocorrem questionamentos recorrentes, né, por parte dos homens, muitas vezes, né, sejam nessas conversas escusas, né, ou sejam, às vezes, em grupos, né, que existe um alinhamento ideológico que não seja aí favorável à questão de equidade de gênero, né. Existem dificuldades adicionais nas relações de orientação, né, a UEPG, né, lá onde eu trabalho, teve, né, várias repercussões na mídia, né, e na imprensa, de muitos casos de assédio, né, que foram, inclusive, levados a sindicâncias, né, professores que foram exonerados, né, com relação a assédios que promoveram em relação a alunas, e predominantemente é isso, professores homens que assediam alunas, e a gente não pode se omitir disso, né, como era feito muito no passado, de passar pano e botar panos quentes e dizer, isso não, né, não tem relevância. Claro que tem relevância, né? É importante que a gente olhe e fale sobre o assunto. Então, assim, muitas vezes, né, não só no ambiente acadêmico, mas nos demais também, existem, né, desqualificações e julgamentos, né, esdrúxulos, né, literalmente, por questões como maternidade, né, estado civil, aparência, né? Então, na engenharia, tipo, a mulher está fazendo engenharia, né? Será que ela é lésbica por causa disso? As pessoas gostam de colocar um peso também na questão de sexualidade, né, além da questão do gênero. Então, a aparência, né? Enfim, vai entrando nessas questões. Ela é solteira, então, se ela tem uma determinada idade, ela é solteira, então ela já passou da idade de casar, ficou solteirona. Ou se ela é muito nova,
né? Enfim, deve ter algum problema, porque não está namorando ninguém. Então, são coisas que acontecem, né? E as pessoas falam, né? Então, isso também cria-se essa cultura, alimenta nessa cultura da misoginia. Então, basicamente, nós temos, né, conceitos errados, né, que se perpetuam, né, que estão associados muito a essas questões de assédio. E, como eu falei, engenharia não se trata de força, né, física, se trata de competência, né, enfim, são habilidades, né, como foi falado até na palestra anterior. Então, a gente deve romper com o estigma da fragilidade, né, a capacidade independe do gênero. Até o que não percebemos no nosso dia a dia pode compor um assédio moral. Então, às vezes, no dia a dia, a gente toma ações nocivas, né, que não estamos atentos a isso. Então, a gente precisa se habituar a olhar para o nosso comportamento e pensar, tipo, será que isso pode estar sendo nocivo para alguém, né? Não só para as mulheres, mas para todas as pessoas que convivem com a gente, né? Então, é importante dar nome e visualização a ações prejudiciais. Eu trouxe algumas aqui, a gente tem hoje muita informação, né, na internet, em páginas, né? Por exemplo, tem uma página, um grupo, né, que se chama Nós por Elas, né, que eu descobri, inclusive, nos eventos do Confia, né, que fala justamente disso, como que essas ações das pessoas, de forma geral, em função, na direção da equidade de gênero, como que elas podem ser desenvolvidas, o que a gente tem que olhar. E aí eu trouxe 4 palavras, né, que é o gaslighting, mansplaining, interrupting e appropriating, que seriam ações que, às vezes, as pessoas tomam, os homens principalmente, e nem percebem, e prejudicam muito as carreiras das mulheres e a qualidade de vida delas, né? Eu tirei essas definições aqui de um blog, né, de uma pesquisadora, de uma desenvolvedora de software, né? E aí eu coloquei a referência, depois eu disponibilizo essa apresentação para vocês. Então, a gente precisa dar nome às coisas. A gente precisa entender, será que eu pratico isso? Será que involuntariamente eu estou sendo uma pessoa preconceituosa, eu estou prejudicando a vida de alguém? Então, vamos pensar, o que é o gaslighting, né? Que pode ser um tipo de manipulação. Acontece quando, numa conversa, o homem leva a mulher a achar que enlouqueceu ou está enganada sobre um assunto, sendo que a mulher está certa, mas o homem, né, porque ele acha que ele está certo, então ele está certo. Isso valida, né, essa questão para ele, né? Esse cenário é criado pelo homem para fazer a mulher duvidar do seu raciocínio, suas memórias, percepção e até mesmo da sanidade, né? Isso aqui perpassa a questão profissional, isso também está relacionado muitas vezes à vida pessoal das pessoas, né? E algumas frases comuns, né, que as mulheres ouvem: você está exagerando, pare de surtar, não aceita nenhuma brincadeira, você está louca, você não sabe o que fala. Né? Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que algumas das mulheres que estão aqui já devem ter ouvido isso alguma vez, infelizmente, né? E eu espero que nenhum dos homens que estejam aqui tenham falado isso nunca, né, com essa conotação. Mas é importante que a gente se coloque nisso, né? Hoje pela manhã mesmo conversava com alguns colegas de trabalho, e a gente estava falando de uma troca editorial que vai acontecer numa revista científica, né? E quem vai assumir vai ser uma mulher, né? E muitos comentários já estavam acontecendo sobre a forma como ela se coloca, sobre a postura dela, não sei o que, uma postura defensiva, mas aí a gente entrou na discussão e falou, tá, mas as pessoas falariam isso, né? Nós estaríamos conversando sobre isso se fosse um homem, né, assumindo aquela posição. Então, é algo da gente realmente pensar e trabalhar isso no dia a dia, né? A outra forma de manifestação do assédio, o mansplaining, né, quando o homem explica algo que é óbvio para a mulher, mas que ele acredita que ela não vai entender, que ele precisa explicar de uma forma condescendente, né? Como se ela não tivesse essa capacidade de entender. Então, ele acha que sabe muito mais do que a mulher e que precisa ensiná-la. E, claro, o homem não acordou e pensou, nossa, eu sou o mais inteligente que as mulheres. Ele foi criado numa cultura, numa sociedade que levou ele a crer isso, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia. Na maioria das vezes, são explicações longas, detalhadas, que confundem a mulher, porque às vezes ele quer que a mulher pareça não estar entendendo o que ele está dizendo, né? Que tem uma questão de ego aí também, né, para muitas pessoas. Então, isso acontece bastante no ambiente profissional. O interrupting, que é quando o homem interrompe várias vezes as mulheres, de maneira desnecessária, não permitindo que ela consiga concluir o raciocínio e terminar uma frase, muitas vezes, né?
isso acontece muito, gente, muito, assim, chega a ser constrangedor a gente assistir as pessoas cortando as outras, né? E assim, por experiência própria, acontece predominantemente de homens para mulheres, quando não sempre, né? Então é comum ocorrer em palestras, reuniões, né? Reuniões de trabalho, tomadas de decisão nesse ambiente misto, né? E geralmente o homem começa a falar junto com a mulher ou corta o assunto para obter a fala e para levar para um objeto de interesse dele, né? Como se ele pudesse transferir eventualmente uma força física que ele tenha mais também na palavra e na forma de se colocar. Então isso também é uma forma de agressão, né? Uma forma de assédio aí contra as mulheres. O bropriating, que são termos em inglês, né? Enfim, que tem essa... É como se fosse um homem que se apropria, né, de uma ideia que não é dele, lançada, né, e colocada por uma mulher, já expressada, inclusive, anteriormente por uma mulher, mas que, a partir daquele momento, ele se apropria e passa a levar os créditos por essa ideia, né? Também acontece muito em reuniões, no mercado de trabalho. E aí isso tudo associa-se ao fato das mulheres serem menos ouvidas, né, durante reuniões, serem cortadas o tempo inteiro, facilitando, né, aquele caminho que a gente viu antes, né, para o homem percorrer e, de repente, se apropriar de uma ideia que ele captou ali ao longo daquela reunião, juntar com o que ele tinha pensado e fazer parecer que a ideia dele é melhor, né? Então, isso é muito triste e acontece também. Então, o fato é, onde que está o assédio nisso tudo, né? Pensando já na nossa participação na erradicação da cultura do machismo, né? Então é aquilo, né? As pessoas, porque o machismo, porque tem o feminismo, o machismo é prejudicial, o feminismo não é prejudicial, né? As pessoas não entendem que não são coisas similares, né? Esse machismo, eu diria que ele está diluído em todas as fases da formação profissional, como eu falei, desde a graduação, já na escola, provavelmente, logo depois da formação, né, em cargos de liderança. E quando eu falo diluído, pessoal, eu não estou querendo diminuir a influência do assédio, né? Eu estou querendo dizer que ele acontece no dia a dia, no cotidiano, e às vezes as pessoas deixam de se aperceber disso, né? Então, o assédio não é apenas pontual, né? Então, o homem não precisa ir lá e passar a mão inapropriadamente numa mulher. Essas coisas todas são assédio, né? E o aspecto importante, então, para o correto entendimento e adequado combate, é a gente entender onde que está ocorrendo isso, né? Então, o fato de estar diluído, ou seja, muitas vezes ele não vem com uma intensidade grande ou de uma forma evidente para todos, né, que é uma manifestação de assédio, facilita o que a gente chama, né, de aceitação social, né, de ações de preconceito, como piadas, trocadilhos e até mesmo importunações físicas. De novo, isso aqui não vale só para questões de equidade de gênero, mas também está relacionada a processos, né, que se relacionam ao racismo, à homofobia, por exemplo, homotransfobia, e outras formas de preconceito. Então, qual que é o nosso papel, né, enquanto homens em tudo isso, né? Então, eu coloquei aqui um procedimento, né? Então, a gente precisa primeiro entender, que eu acho que é onde nós estamos hoje, aqui, né, olhando para esse ponto, que a gente não costuma olhar para tentar entender, será que isso acontece mesmo? Sim, acontece, né? E a gente está num meio que é fértil para esse tipo de atitudes negativas, né? Justamente por ser um meio de predominância masculina. Então, a gente está fazendo o primeiro passo aqui de entender, identificar nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações, quando a gente está sendo, porque todos nós, homens aqui, em algum momento, fomos machistas e misóginos, mesmo sem querer, né, através da nossa criação. A cultura social está evoluindo, está se alterando, mas ainda não chegamos num limite onde a gente possa dizer agora está tudo igual, porque não é assim. Exercitar a empatia, né, ou seja, a gente tem que trazer para o nosso dia a dia essas ações que promovam, de fato, essa equidade de gênero, e agir, né, contra as atitudes presentes no cotidiano profissional. Então, é aquilo que meu colega fez, ele ouviu algo e ele foi lá e reprimiu, digamos, aquela situação no mesmo momento. Então, a gente não pode passar pano, a gente tem que ouvir, e se a gente não concorda com aquilo e a gente sabe que está errado e está prejudicando alguém, a gente tem que ir lá e falar, né? Pontuar, dizer, não, isso está errado, isso está assim, você está tendo uma atitude, né, machista, preconceituosa, isso não é aceitável. Mas ele é meu amigo, a gente toma uma cerveja juntos. Não importa, se ele é teu amigo, ele vai te ouvir e vai mudar de atitude, né? Então, ou você tem que repensar os amigos com quem você está andando, né? Então, é urgente deixar de praticar a cultura do machismo, né? Isso aqui não é uma cultura
virtual, né? Isso é a cultura que nós vivemos, né? E esse é um trabalho a ser feito pelos homens. Eu grifei aqui porque é isso. Muitas vezes, e que bom, né, que as mulheres sempre estão falando sobre isso e trazendo, expondo os casos, mas as mulheres precisam se expor para falar disso, né? Muitas vezes situações que elas passaram. Mas por que os homens não podem falar disso? Por que eu não posso estar aqui falando disso também e trazendo para a atenção esse tema que é tão importante, né? Então, nós temos que fazer isso, né? As mulheres não têm a obrigação de nos instruir. A gente pode ter dúvidas e perguntar para elas, será que isso é uma atitude machista, né? Mas a gente pode, temos condições hoje em dia de nos instruir, né? Então, como a gente pode fazer isso, né? Primeiro, buscar se informar sobre atitudes afirmativas perante as mulheres, calibrar o ouvido para entender, né, e identificar comentários preconceituosos em situações cotidianas, se questionar sobre sua conduta em relação ao comentário e ações preconceituosas presenciadas, porque silenciar é muito fácil, gente. Né? A gente se omitir, poxa, não foi comigo, foi meio, né, nada a ver com o que o cara falou ali, mas será que você não tinha um papel naquele momento de virar a mesa, né, e se colocar realmente em favor da pessoa que está sofrendo preconceito, né? E agir de imediato, né, para cortar a propagação. Pelo menos as pessoas que falaram isso não vão mais falar isso na sua frente, né? Isso aconteceu comigo N vezes, né, na minha vida. Eu sou uma pessoa LGBT, eu tive em várias rodas, por exemplo, que eu não conhecia as pessoas, eu chegava e a pessoa falava alguma coisa sobre gays, ou alguma coisa do tipo, e aí depois que descobriu que eu era um homem gay, não falavam mais, né? Mas é isso, é um assunto que é uma pauta, não sei porquê, recorrente em conversas, né? Então, assim, a gente tem que agir de imediato também para botar as pessoas no lugar delas, né? E aí nós homens somos agentes ativos dessa mudança, né? O preconceito não ocorre apenas na presença de mulheres, mas principalmente na sua ausência, né? De novo, isso aqui não é agradável para muita gente ouvir isso, mas é verdade, né? Então é importante lembrar que o respeito à mulher não consiste em colocá-la no lugar da pessoa delicada e meiga, muito menos reduzi-la ao aspecto estético. É a história do 8 de março, né? Tipo, não, então eu vou dar um bombom rosa, né? Uma rosa, não sei o quê. Isso também é legal, pode ser interessante, mas não é só isso, né? O que vem com isso, né? Está vindo respeito, estão vindo ações lá da empresa que a mulher trabalha para a equidade de gênero, né? Está vindo um reconhecimento e um respeito a essa jornada dupla e tripla que ela faz, um reconhecimento salarial. Então, sem isso não adianta, né? E o lugar e o comportamento, né, de uma mulher é onde ela quiser, né? Fazendo da forma como ela quiser. E aos homens não deve restar qualquer questionamento em relação a isso. Não cabe a ninguém julgar as outras pessoas pela aparência, pela estética ou pela sua trajetória, né? A gente está no meio profissional, né? Então isso é importante que seja entendido de que não existem restrições com relação, inclusive, à vida pessoal, né? Cada um faz a sua vida o que bem entender, inclusive principalmente as mulheres, né? Enfim, não é uma exclusividade masculina, não deve ser. Então, para finalizar, pessoal, nós estamos todos em constante aprendizado, claro, né? Mas só aprende quem se dispõe a isso, né? Então ninguém aqui vai aprender algo se a pessoa não tiver interesse, né, de correr atrás, de estudar um pouco mais sobre o assunto. Tudo deve passar pela escuta ativa, né, do ponto de vista feminino, porque, de novo, né, não estou aqui para falar substituindo uma mulher, né? Estou falando como um homem para outras pessoas. E aí a gente precisa escutar as mulheres, claro que sim, porque elas têm o local de fala, né? Elas estão na posição das pessoas que sofrem esse preconceito, e se a gente se colocar numa posição de escuta e de aprendizado, essa troca acontece. Como eu falei, então é importante respeitar o local de fala das mulheres, né? Não cabe a nós, nenhum homem, qualificar ou validar o que uma mulher expressa em termos de suas percepções sobre o assédio, né? E o que cabe aos homens é entender o nosso papel, né, pessoal, social, na geração daquele sentimento e agir, né, para essa própria mudança. Então, aqui no sistema, né, então, voltando, né, para o Comitê Mulheres, né, então, tem um papel muito importante, então eu convido a todos, né, a conhecerem mais depois o Comitê Mulheres, vai ter o videozinho, eu acredito, falando do comitê. E aí ele tem esse objetivo, fomentar o empoderamento das mulheres, o aumento da participação feminina nas decisões, né, em tudo que envolve o sistema e as profissões de engenharia, agronomia e geociências, né, em ações conjuntas com instituições de ensino, né, como é o meu caso, por exemplo, aqui, empresas e entidades de classe. Eu vou dar um exemplo, né, para vocês. A gente tem um programa em andamento, né, que é uma parceria do CREA com a UEPG e com o Itaipu Nacional,
que se chama Programa Mais Engenharia. Isso vai ser depois, no futuro, está em processo ainda de tramitação. Mas uma das questões importantes desse programa é que Itaipu assinou, né, um pacto pela equidade, de forma geral. E um dos requisitos para que esse programa aconteça, que é um programa onde a gente vai ter profissionais atuando nos municípios do estado do Paraná e fazendo um curso de especialização, é que 50% dessas vagas sejam ocupadas por mulheres. Então, a gente está garantindo já desde o ingresso que essas profissionais tenham ali pelo menos 50% das vagas, né? Então, isso, vejam, é uma promoção de equidade, né? É algo que muitas instituições poderiam fazer, né? Então, dando as mesmas chances para os dois gêneros. Então, é um exemplo de ações que podem ser tomadas para que a gente promova, pelo menos no quantitativo e, na sequência, no qualitativo, né, a questão da equidade. Então, era isso que eu tinha para falar, pessoal. Não sei nem se eu passei do meu tempo ou não, mas eu fico, né, à disposição depois, se alguém quiser conversar mais sobre o assunto, mas era mais para propor uma reflexão mesmo. Eu acho que é um assunto muito importante, muito caro para mim, né, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje, mesmo não estando mais no CREA como conselheiro, mas representando o Comitê Mulheres, trazendo para vocês essa mudança, né, trocar de cadeira para mudar o ponto de vista sobre as coisas e ver o que a gente pode fazer, o que vocês, cada um de vocês pode fazer hoje para melhorar, né, a qualidade de vida das nossas profissionais, né? Então, é isso, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Bom, galera, depois dessa aula que nós tivemos aqui, nós vamos ter um vídeo agora do Comitê Mulheres do CREA Paraná. 5% de mulheres e 48,5% de homens. Elas projetam, constroem, inovam e transformam o mundo ao nosso redor. Mas apesar de ser a maioria da população brasileira, ainda são minoria nas engenharias, agronomia e geociências. O Brasil tem 51,5% de mulheres e 48,5% de homens. De acordo com dados da ONU Mulheres, apenas 35% dos profissionais em ciências, tecnologia, engenharia e matemática no mundo são mulheres. Entre os jovens no Enem em 2023, as mulheres foram 52% dos candidatos, mas apenas 18% destas optaram pelas engenharias. No sistema Confea-CREA, elas representam 20% dos profissionais registrados, e no Paraná, somente 16%. Para mudar essa realidade, em 2017 nasceu o Comitê Mulheres do CREA Paraná, um comitê de estudo temático vinculado à diretoria do Conselho com o objetivo de fomentar o respeito e aumentar a participação feminina no sistema. Entre as ações desenvolvidas pelo Comitê Mulheres, destacamos o Prêmio Enedina, criado em 2022 com o propósito de valorizar, destacar e inspirar mulheres a ingressarem e atuarem na engenharia, agronomia e geociências. O Prêmio Enedina é uma homenagem prestada à engenheira Enedina Marques Alves, primeira mulher formada em engenharia civil no Paraná no ano de 1945 e primeira engenheira negra do Brasil. Desde o seu lançamento, o Prêmio Enedina já homenageou 21 profissionais que possuem um legado inspirador e uma carreira de destaque na engenharia. O selo de boas práticas no combate à violência contra as mulheres ABNT 1019/2023, em 2024, o Comitê Mulheres participou da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao selo firmado entre o CREA Paraná, o Governo do Estado e a ABNT, que formaliza o compromisso do Conselho em adotar ações efetivas para combater a violência e o assédio e cumprir os critérios para o selo de boas práticas no combate à violência contra mulheres. Neste contexto, o Comitê fomentará também a adoção do selo em outras instituições do Estado. Participações em eventos e palestras. O Comitê Mulheres tem marcado presença em eventos promovidos ou não pelo CREA Paraná, onde exista espaço para levar a mensagem e ações que fortaleçam a participação feminina no cenário da engenharia, agronomia e geociências. O Comitê Mulheres do CREA Paraná é composto por um núcleo gestor, formado por conselheiras e conselheiros, representantes das câmaras especializadas, que são indicados anualmente. O Comitê Mulheres do CREA Paraná acredita que juntas podemos transformar esse cenário. Queremos inspirar meninas para que escolham essas carreiras, queremos mais mulheres sendo protagonistas e ocupando espaços de decisão. Nas 8 regionais do CREA Paraná, o Comitê Mulheres conta com 3 profissionais como representantes regionais.
Vamos construir um futuro onde a equidade seja realidade. O Comitê Mulheres do CREA Paraná está aqui para isso. Agora só falta você.